você está aqui para a aula número 15 de Língua Portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e estou muito contente de poder estar com você. Vamos ver o que vamos usar para a aula de hoje? Então, para essa aula, você vai precisar do seu caderno, vai precisar de uma folha de papel sulfite, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para você poder organizar esses materiais. Se não tiver a folha e o lápis de cor, não tem problema. Mas se tiver, corre buscar. Pronto, conseguiu organizar o seu material? Agora, olha lá, vamos fazer alguns combinados, vamos conversar um pouquinho sobre as videoaulas. Quais são esses combinados? Primeiro, você vai observar aí no cantinho da tua tela que aparece um caderno azul com lápis ao lado. Cada vez que aparecer este símbolo, é porque tem alguma coisa que você precisa escrever, anotar, registrar durante a aula. Então, esse é um combinado nosso. Apareceu o caderninho azul, fica bem atento que vai ter alguma coisa para você anotar ou registrar no seu caderno. Vamos para um próximo combinado. Qual caderno você vai usar? Será que precisa ter um caderno para cada aula que você assiste aqui durante as videoaulas? Não, você vai usar sempre o mesmo caderno. Então, se você assistiu hoje uma aula de algum outro componente, vamos pensar lá, assistiu uma aula de matemática, você não precisa ter outro caderno, você pode registrar no mesmo caderno, pula uma linha e daí anota a aula de língua portuguesa. Combinado? E como que as aulas de língua portuguesa são organizadas? Você já deve ter percebido isso, mas as aulas são organizadas da seguinte forma. Por um período, você tem aulas com alguma professora. Então, eu, professora Cristiane, estarei aqui com você durante algumas aulas. Eu me despeço de você e vem outra professora. Enquanto você está tendo aula comigo, a gente vai falar de um determinado assunto, né, de um determinado tema, de um determinado tipo de texto. Aí, quando eu me despeço e vem a próxima professora, ela vem com outro tema para outra aula. Isso é para você entender bem como funcionam as videoaulas de língua portuguesa, tá bem? Então é importante acompanhar as sequências, saber que logo vem uma sequência nova e que você tem sempre a oportunidade de ótimos aprendizados. Combinado? E é bom você também se organizar. Como que a gente se organiza para assistir uma videoaula? Mantenha os materiais organizados, né, próximos. Na hora que acabar as aulas, tenta guardar tudo junto para não ficar perdido, né? Porque daí você não precisa ficar procurando o seu material pela casa ou por onde você estiver. Deixa sempre no mesmo lugar, deixa os materiais juntos. Tenta sentar de uma forma que você fique confortável, né? Porque se a gente não estiver confortável, a aula não vai ser boa. Mas às vezes é porque o corpo não está bem ajeitado. Então precisa cuidar disso também. E lembra de organizar a mente. A hora de assistir às aulas, a gente tem que estar pensando nas aulas. Então, olha, você pode respirar fundo, se acalmar, manter tudo organizado e estar pronto para aprender e arrasar na vida, porque quanto mais a gente aprende, a gente se torna uma pessoa mais interessante, melhora o nosso vocabulário, a gente escreve melhor, fala melhor, e isso só faz bem, não é verdade? Então, pegou o seu caderno, material pronto, combinados todos ajeitados agora, e isso vale para todas as aulas, tá bom? Não só de língua portuguesa. Essa organização faz parte da vida da gente. Então agora abre o seu caderno, você vai pular uma linha então dos registros anteriores, vai olhar no calendário a data de hoje, olha lá bem certinho que dia que é, registra a data, o mês, o ano, escreve aula 15 e língua portuguesa. Faz com bastante capricho.
Tudo prontinho? Muito bem! Agora vamos saber qual é o tipo de texto que vamos estudar nas nossas aulas. Então, que tipo de texto será que nós veremos? Eu vou falar para vocês o que eu pretendo com esse texto. Esse texto, eu pretendo que vocês tenham uma experiência estética. O que é isso? É quando o autor escolhe bem as palavras que vai pôr ali, para que represente alguma beleza aquele texto. É um texto que a gente usa para trazer um pouco de conhecimento, mas a gente lê pela beleza, a gente lê por prazer. Então vamos lá, um texto que eu leio por prazer e por beleza. Será que poderia ser uma receita? Acho que não, né? Uma receita a gente vai buscar quando a gente quer preparar algum prato, não é verdade? Então vamos pensar mais um pouco. Pode ser uma bula de remédio? Acho que não, não é verdade? Uma bula de remédio a gente usa para saber como devemos usar aquele medicamento. Então, uma notícia? Também não. A notícia a gente lê para saber do que aconteceu, para ficarmos informados. Que tipo de texto, então, que lemos por prazer e ele escolhe muito bem as palavras? Você tem alguma ideia? Se você falou poema, você acertou. É bem esse texto que nós vamos estudar. Vamos falar sobre os poemas e também sobre as poesias. Se você pensou assim, puxa, eu não gosto tanto de poema, não tem problema, acompanhe as aulas que você vai ver cada poema legal que vem por aí. Você vai gostar. Olho na tela agora, porque vai aparecer um pedacinho de algumas imagens para você adivinhar o que vai aparecer no poema. Olha lá, fica bem atento. Olha essa imagem. Você sabe o que é isso? O que será que vai aparecer no poema que vamos ler? Não sabe? Então eu vou colocar um outro pedacinho, vai ficar mais fácil, quer ver? E agora? Facilitou? Já sabe sobre o que o poema vai falar? Tá achando fácil ou difícil? Mais um pedacinho então. Vamos ver se agora você adivinha. E agora? Não conseguiu adivinhar? É difícil, não é? E agora, se eu colocar a imagem inteira, você sabe do que se trata? O que é que o poema vai falar? Não sabe ainda? Tá curioso? Então, a próxima imagem vai te contar. Presta bastante atenção. Nós vamos falar sobre casulo. Você já tinha visto a imagem de um casulo real? Como ele é? Então aí na sua tela você está acompanhando, né? Ali, numa das imagens, você vê vários casulos pendurados e do outro lado você vê um casulo quando a borboleta já está quase pronta para sair. Já conhecia? Gostou de conhecer? Eu falei para você que nas aulas a gente sempre aprende alguma coisa nova. Então agora nós vamos fazer a leitura do poema. E para isso você vai precisar estar atento e vai ler junto com a professora. Quer saber como? O poema vai aparecer aí na sua tela. Vai aparecer de um lado ele todo e cada estrofe dele vai estar grande. Você vai colocar o seu dedinho bem perto da tela. Não pode apertar a tela para não estragar nada. Mas você vai colocar o teu dedinho bem perto da tela e vai acompanhar a leitura junto com a professora. Então nós vamos fazer a leitura juntos. Combinado? Então, olha lá, olho na sua tela. Tá vendo todo o poema? E ali ao lado tá bem ampliado para que a gente possa ler juntos. Aponta o dedinho para a tela, vai colocando embaixo das palavras e vamos lendo. Preparados? Vamos lá. O que será que pensa a lagarta no casulo? Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? Acha que essa é sua casa e em volta de si tem um muro? Aprende a voar meditando, quietinha ali no silêncio? Será que planeja o salto e sabe que o céu é imenso? Quando a via voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? Acompanhou a leitura?
Colocou o seu dedinho aí embaixo das palavras e foi lendo junto com a professora? Isso é muito bom. Pode ter certeza que você vai ficando mais esperto dessa forma. E de onde será que a professora retirou esse poema? Você não vai nem acreditar. Você acabou de ter aulas e viu a biografia e a autobiografia de uma autora, não é verdade? E se eu contar que esse poema está no livro que ela escreveu? Olha lá, está no livro Poemear, de Pernas pro Ar. E quem escreveu foi a Adriana Barreta Almeida. Eu vou mostrar o livro aqui para você. Olha, aqui está o livro que a Adriana Barreta Almeida escreveu. E você viu que tem um rapazinho ali com ela? Vou te contar uma outra coisa. Ele é o ilustrador do livro. As ilustrações que estão nesse livro é de Thomas Almeida Warren. É o filho da Adriana Barreta. Então esse é um livro escrito por mãe e filho. Então todos os desenhos que você acompanhar aqui, as ilustrações foram feitas pelo Thomas. Gostou de saber isso? Já pensou em escrever um livro em família? Quem sabe aí não fica uma dica, não é verdade? Então tudo que tem aqui é sobre eles. E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre os dois. Olha lá, o Thomas Almeida Warren. Ele chegou ao mundo em 2009. Ele adora inventar maluquices, jogar futebol e brincar com suas gatinhas, a Fluffy Ninja e a Clarice Lally. E ele planeja ser o primeiro jogador de futebol que também faz ilustrações de poema. Tomara que ele consiga, não é verdade? Então esse é o Thomas. Se ele chegou ao mundo em 2009, quer dizer que ele nasceu em 2009. Então ele é filho da Adriana Barreta Almeida. Vamos só relembrar algumas informações sobre ela. Então, ela gosta de aprender coisas novas e legais sempre. É autora de 4 livros. Adora comer maçãs para o desalento do seu filho, que reclama do barulho. Vocês observaram que aqui as informações são um pouco diferentes de quando você estudou a biografia da Adriana Barreta Almeida? Aqui a gente trouxe algumas informações sobre ela, poucas informações, mas algo relacionado ao filho, porque o livro foi produzido pelos dois. Ela escreveu os poemas e ele ilustrou o livro. Tranquilo? Estão gostando de conhecer sobre isso? Vocês perceberam também que o poema, embora ele seja, para causar na gente tudo isso que a gente falou, ele traz emoção, ele tem esse prazer da busca pelas palavras certas, pela sonoridade que o poema tem quando a gente lê. A gente lê um poema por prazer. Ele também trouxe algumas informações que são importantes, algumas informações que são verdadeiras. Quer ver? Olha lá, presta bastante atenção a essa imagem que está aparecendo agora aí na sua tela. Essa aí é o ciclo da lagarta até ela virar borboleta. Olha como que inicia. Olha lá, inicia de uma espécie de um ovo que fica na folha. Tá vendo ali? Começa desse jeito. Esse pequeno ovo, ele vira uma lagarta. Essa lagarta tem um tempo de vida e depois ela vai passando por uma transformação. Ela vai para o casulo. Quer ver? Eu trouxe até aqui alguns bonequinhos para a gente conversar sobre isso. Olha só. Então, aqui é a lagarta. É como se a lagarta, então, nascesse na folha. Passa um tempo de vida, a lagarta vai para o casulo. Então, ela vai entrar aqui no casulo e vai passar um tempo aqui dentro do casulo. Isso é o que a imagem também vai mostrando. Até ela estar pronta. Tá vendo ali a imagem? Então esse casulo ele vai modificando até ela estar pronta. Quando ela está pronta, o que acontece com essa lagarta? Quando ela sai do casulo? Ela vira uma borboleta, que é o que nós temos aqui, ó. Então, a lagarta entrou no casulo, passou um tempo e quando sai, ela sai uma borboleta.
Então, para a gente compreender esse poema, a gente precisa conhecer algumas coisas que são verdadeiras. Então, o poema, além desse prazer que a gente tem ao ler, a gente também aprende coisas novas com ele. Então, eu vou deixar aqui a lagarta, a borboleta, vou deixar aqui o casulo, né? Para que a gente possa lembrar sempre disso. Agora que você já sabe dessas informações, vamos ler o poema novamente? Vamos ler o poema todinho novamente com a professora. Agora que você já tem mais informações, que você já leu uma vez, se você quiser, você acompanha a leitura. Escuta lá, olha que bonito que é o poema. O que será que pensa a lagarta no casulo? Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? Acha que essa é sua casa e em volta de si tem um muro? Aprende a voar meditando, quietinha ali no silêncio? Será que planeja o salto e sabe que o céu é imenso? Quando a via voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? E a fonte tá aqui, ó. Fonte, livro Poemear de Pernas pro Ar. Autora Adriana Barreto Almeida. Por que o poema está aqui? Para que a gente possa ver como o poema é escrito. Um poema, ele é escrito normalmente por estrofes. Estrofes é um bloco de ideias. Vamos pensar aqui com a professora. Então, essa aqui é a primeira estrofe. Nós podemos ler. Então, olha o que fala a primeira estrofe. O que será que pensa a lagarta no casulo? Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? Acha que essa é sua casa e em volta de si tem um muro? Então, aqui é pensando sobre o pensamento da lagarta. O que será que a lagarta fica pensando quando está no casulo? Você já se perguntou isso? Então, isso é o que está na primeira estrofe. Depois nós temos mais uma estrofe. Vem mais algumas informações, ó. Aprende a voar meditando quietinha ali no silêncio? Será que planeja o salto e sabe que o céu é imenso? Então o autor aqui, ele vai colocando, será que ela aprende a voar enquanto ela tá ali quietinha? Será que ela sabe que o céu é imenso? O que será que essa lagarta fica pensando enquanto está no casulo? E aqui a terceira estrofe do poema. Tá aqui. Diz assim, ó. Quando a via voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? Então, o que diz aqui nessa estrofe? Que quando a via voando bem alto, quando via quem? Quando via a borboleta. Será que quando a lagarta via uma borboleta voando bem alto, ela já imaginava que um dia ela também seria a borboleta? Olha quanta coisa, será que essa lagarta pensa tanto assim? Então, vamos pensar primeiro aqui na estrutura do nosso poema. Então, a gente já sabe que o poema é escrito em estrofes. Cada estrofe tem alguns versos. Eu vou mostrar aqui, ó. Então, aqui é um verso, aqui outro e aqui outro. Cada verso é uma linha do poema. E tem mais uma particularidade que aparece no poema, além da sonoridade. Porque vocês viram que enquanto a gente vai lendo, as palavras são colocadas de uma forma que tem uma sonoridade gostosa de a gente ouvir. E ele tem mais uma particularidade, que são as rimas. Todo poema tem rima, professora? Não, nem todo poema tem rima, mas este poema tem algumas rimas. Então, algumas que a gente pode ver aqui, ó. Quando eu falo aqui, ó, espoleta e borboleta. O que é rima? São as palavras que terminam com o mesmo som. Então aqui está tudo para a gente entender como que o poema é organizado. Você pode acompanhar aí da sua tela também. Quer ver? Fica bem de olho para você perceber bem de pertinho. Então tá ali cada uma das estrofes aparecendo para você. Então essas são as estrofes. Agora aparecem os versos, ó, cada uma das linhas de cada estrofe. Está prestando atenção? E por fim, vamos falar um pouquinho sobre as rimas.
Então, quais foram as rimas que a professora separou ali pra gente ver? Tá ali, ó, espoleta e borboleta. Será que tem mais alguma? Temos lá na primeira estrofe, ó, escuro e muro. Tá bacana? Tá gostando de conhecer mais sobre o poema? Então agora você vai precisar organizar o seu caderno para fazer algum registro. Agora que nós vimos um pouquinho o que tem, né, no texto, poema, como que ele é escrito, nós vamos deixar isso registrado no caderno. Por que nós vamos registrar no caderno? Para que a gente possa lembrar, para que um dia, se você quiser escrever um poema, você sabe como ele é feito. Se você quiser buscar um texto para ter uma leitura prazerosa, você sabe como ele é escrito. Então você vai escrever lá no seu caderno. Você fez a data, não fez? Escreveu a aula 15 de língua portuguesa e agora você vai escrever lá, ó, atividade. Pode escrever com letra de caixa alta, que é essa aqui que a gente fala. Ou se você preferir e você já escreve, você também pode escrever com a letra cursiva. Então, atividade 1. Você vai registrar isso. E daí você vai copiar aquilo que vai aparecer na sua tela. O que vai aparecer aí? Vai aparecer assim, ó. A gente pode escrever, eu vou escrever aqui, ó, com a letra cursiva para você ver. Poemas podem apresentar. A palavra não vai caber toda aqui na minha linha, não é verdade? Então eu vou pôr aqui vou colocar o traço que significa que a palavra continua. Apresentar. 2 pontos. O que os poemas podem apresentar? Eles podem apresentar, então eu vou pôr aqui na próxima linha, ó. Vou pôr com letra maiúscula, porque eu estou começando, ó. Estrofes. O que mais? Você lembra? Versos. Vou pôr um pontinho aqui, que eu terminei. Versos. E também podem apresentar rimas. Então agora vai aparecer na sua tela para que você registre aí no seu caderno. Agora que o seu registro já está pronto, vamos pensar um pouco mais sobre o poema? Lá vem outra atividade. Essa você não vai precisar escrever. Olha o que está aparecendo ali, um dedinho. Isso quer dizer que você vai fazer essa atividade usando o seu dedo. Como que você vai fazer? Você vai ler a estrofe e vai ligar ela ao assunto principal da estrofe. Então, de um lado está o poema, certo? Separado por estrofes. Do outro lado está assim, ó, planos e aprendizados da lagarta. Em qual das estrofes aparecem os planos e aprendizados da lagarta? Aí depois diz assim, o pensamento da lagarta. Qual das estrofes fala sobre o pensamento da lagarta? E a terceira possibilidade que está ali é assim, ó, a lagarta saber que vira borboleta. Em qual das estrofes a lagarta sabe ou não, né, saber que vira borboleta? Então, um tempinho para você pensar e ligar aí com o seu dedo.
Vamos conferir agora com a professora. Vamos ver se você encontrou o assunto principal de cada estrofe. Eu já tinha dado algumas dicas, não é verdade? Então, olha lá. O primeiro. O que será que pensa a lagarta no casulo? Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? Acha que essa é sua casa e em volta de si tem um muro? Então, essa primeira estrofe fala o quê? É o pensamento da lagarta. Vamos ver a próxima. Aprende a voar meditando, quietinha ali no silêncio? Será que planeja o salto e sabe que o céu é imenso? O que aí está falando? Sobre os planos e aprendizados da lagarta. Será que ela aprende a voar enquanto ela está ali quietinha? Será que ela planeja o salto? Olha, planos, planeja. Ali já tinha algumas dicas. Foi assim que você fez? Muito bem. E se não foi, não tem problema. O importante é a gente ficar pensando e tentar resolver as atividades. E o último agora ficou fácil. Quando a via voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? É a lagarta saber que vira borboleta. Conseguiu fazer? Muito bem. Agora, você vai precisar do seu caderno. Você vai marcar lá, atividade 2. E vai colocar os números, ó. 1, 2 e 3. É assim que o seu caderninho tem que ficar. Eu já vou dar um tempinho para você copiar. Primeiro presta atenção que eu vou explicar como que é a atividade, porque daí você já consegue registrar. Presta bastante atenção aí na imagem do caderno. Atividade 2, número 1, 2 e 3. Olha a atividade como é. Nós não falamos que o ilustrador do livro é o Thomas Almeida Warren? Então ele fez algumas ilustrações que a gente pode associar às estrofes do poema. Você acabou de ver o assunto principal de cada estrofe e agora você vai pensar nas ilustrações para cada estrofe. Precisa copiar a estrofe inteira, professora? Não. O que você vai colocar? Quando você colocar o número 1, é da primeira estrofe. O 2 é da segunda estrofe e o 3 é da terceira estrofe. Então você vai olhar do outro lado ali as imagens. Tem o céu, a borboleta e o casulo. Você vai olhar a estrofe 1. Qual das 3 imagens que tem a ver com aquela estrofe? Será que é a borboleta? Será que ali ela já era uma borboleta? Será que ali ela está no casulo? Ou será que ali ela está pensando no céu? Já dei a dica. Daí você vai colocar 1 e vai escrever só a palavra do lado. Ou céu, ou borboleta, ou casulo. Depois você vai fazer a mesma coisa com a estrofe 2. Qual das ilustrações se associa à estrofe 2? E a mesma coisa com a estrofe 3. Combinado? Não precisa copiar toda a estrofe. O número e a palavra. Faz aí com bastante atenção. Pronto? Registrou no seu caderno? Vamos conferir as respostas? Então, lá da estrofe 1. Olha, o que será que pensa a lagarta no casulo? Então, qual é a ilustração que corresponde a essa estrofe? É o casulo. Então, 1, a resposta certa é casulo. Se você errou, não precisa apagar. Deixa ali e registra ao lado a resposta correta, tá bem? Então, 1, casulo. 2. Aprende a voar meditando, quietinha ali no silêncio. Será que planeja o salto e sabe que o céu é imenso? Então aí na estrofe 2 estava falando sobre o
céu. Falou alguma coisa, né? Sobre a lagarta saber que o céu é imenso e que ela viraria uma borboleta e poderia voar nesse céu imenso. Então, 2, céu. E a terceira estrofe? Sobre o que fala? Ficou fácil, não ficou? Fala sobre a borboleta, porque tá ali, ó. Quando a via voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? Então, como que fica aí no seu caderno? Desse jeitinho que tá aqui, ó. 1, casulo, 2, céu e 3, borboleta. Se você errou, deixa do jeitinho que você fez e agora copia o correto ali ao lado. Combinado? Muito bem. A professora vai falando com calma para que você tenha tempo de ir ajeitando. Mas eu vou deixar um tempinho para você organizar e corrigir o que você fez. Então, agora vem uma próxima atividade que você vai precisar estar bem atento. Olhe com a professora. Quem está falando nesta estrofe? Então, essa é a primeira estrofe. O que será que pensa a lagarta no casulo? Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? Acha que essa é sua casa e em volta de si tem um muro? Será que quem está falando aqui é a borboleta? Não, né? Não é a borboleta falando o que pensa a lagarta no casulo. Será que quem está falando aqui é a lagarta? Também não, né? A lagarta não ficaria pensando o que será que pensa a lagarta no casulo. Ela diria o que será que eu penso no casulo. Então também não é a lagarta. Quem está falando aqui é o escritor. E você sabe que o escritor de poemas, assim, a gente não costuma dizer que foi o autor que falou. A gente pensa sempre, isso é só para tua informação, que é chamado de eu lírico. Esse é a voz que fala no poema, é o eu lírico. Assim, então, eu lírico é quem fala em um poema. Quem escreve o poema, então o escritor de poemas, chama-se poeta. A escritora de poemas chama-se poetisa. Mas nem sempre eles vão falar alguma coisa que é deles. Às vezes eles assumem uma outra voz. Em outros textos nós dizemos que é um narrador, né, ou os personagens. No poema existe o eu lírico. Essa é só uma informação para você saber a mais. Vamos para a atividade 3? Marca lá no seu caderno. 3, tracinho. Segundo o poema, em qual das alternativas a lagarta pensa que será borboleta? Olha, isso nós vamos fazer juntos. Escuta a professora. Em qual das duas alternativas ali a lagarta pensa que será borboleta? A. Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? B. Acha que essa é sua casa e em volta de si tem um muro? Então, qual das alternativas ela está pensando que será borboleta? Se você prestou atenção, ficou fácil saber. Coloca 3 no seu caderno e a letra certa é a letra A. Muito bem. Por quê? Por que ali ela pensa que será borboleta? Porque ela já está planejando a cor de suas asas. Não é? Se ela não soubesse, ela não faria planos. Vamos para a atividade número 4? Então, coloca aí no seu caderno 4, tracinho. Ao ler o seguinte trecho, podemos entender que a personagem está na fase. Olhem ali, tem a fase A, B e C. Você só vai marcar no seu caderno 4, tracinho e depois a letra correspondente, tá bem? Então vamos ler o trecho.
Aprende a voar meditando, quietinha ali no silêncio? Será que planeja o salto e sabe que o céu é imenso? Será que tudo isso, né, com a personagem lá, a lagarta, acontece quando ela ainda tá lá na folha? Será que é quando ela tá começando a entrar no casulo? Ou será que isso acontece quando ela está completamente dentro do casulo? Que alternativa? C, muito bem. Então, a A não é. A B, ela nem tá ali quietinha no silêncio. E a C diz que ela está no silêncio. Parabéns. Vamos para a atividade número 5? Essa é bem bacana e você vai fazer lagartas coloridas. Como assim, professora? Você não precisa copiar todo o texto que está aí na sua tela agora. Pode ver que a professora pegou uma estrofe e colocou os versos, que são as linhas da estrofe, tudo embaralhadas. Tá percebendo? Ao lado de cada verso tem uma lagarta colorida. O que você vai fazer? Você vai organizar esse verso, só colocando as lagartas na cor que ela tem que ser. Qual desses daí poderia ser o primeiro? Por onde que começa essa estrofe? Será que começa, que seria ela, a borboleta? Não, então eu não posso pôr por primeiro a lagarta vermelha. Será que sabia a lagarta? Começa assim? Não, né? Então eu não posso começar com a lagarta verde. Quando havia voando bem alto, será que começava assim a estrofe? Se você acha que começava assim, a primeira lagartinha que você vai desenhar é a azul. E tão colorida e espoleta, a lagarta amarela. Então, ordena isso aí desenhando somente as lagartas. Tempinho para você. Conseguiu fazer? Desenhou aí as lagartas coloridas em ordem? Então vamos conferir como ficaria a ordem dessa estrofe. Bem correto como está lá no poema que a autora escreveu. Ficaria assim, ó. Quando havia voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? Então, lá no caderno, deveria ficar assim, ó. Lagarta azul, amarela, verde e vermelha. Assim que deveria ficar o seu caderno. Por quê? Olha lá, são as lagartas correspondentes a cada um dos versos da estrofe. Então, azul, amarela, verde e vermelha. Se ficou assim, muito bem. Se não ficou e você tentou fazer a atividade, também está tudo bem. É importante a gente manter o cérebro em movimento para que a gente possa aprender. Nossa aula está se encaminhando para o final. E sempre ao final da aula, a gente vai aprender uma coisinha nova sobre os poemas e as poesias. Combinado? Então, além de você saber bem hoje como é escrito um poema, a professora vai trazer algumas informações diferentes para você. Então, vai chamar assim: para saber mais. Você já ouviu falar em poema visual? Poemas visuais
é quando o autor ele usa as palavras para escrever. Então as palavras, além de registrar a ideia, aquilo que ele estava pensando, elas fazem parte do poema. Você precisa olhar as palavras para entender o que o poema diz. Então você tem ali um exemplo, ó, o tamanho do A. O tamanho do A se espanta com o tamanho do A. Se eu só falasse isso, talvez você nem entendesse esse poema. Mas olhando ali, você vai vendo que o tamanho do A vai aumentando. Isso é um poema visual. E logo ao lado tem o jacaré letrado. Por que ele é jacaré letrado? Presta bastante atenção na tela. Conseguiu perceber? Porque ele é todo feito com letras. Viram como é importante no poema visual a gente perceber como que o autor usa as palavras para compor o poema. Então ele brinca com as palavras, além do significado delas, além de usar as palavras corretas, ele também coloca elas no papel de uma forma que faça esse poema que a gente precise ver. Esses dois foram retirados deste livro aqui, que chama-se 111 Poemas para Crianças, do Sérgio Caparelli. Bem aqui ao final, então, tem alguns poemas visuais. Tá aqui, né, o tamanho do A que a gente viu. Tem uma canção para ninar gato com insônia, então você vê que é todo feito também com palavras, ó. E assim, tem alguns poemas. O da primavera, né? O ciclo da natureza, dos dias e das noites, que ele coloca aqui. Então, tudo isso são poemas visuais. E o que você acha de, ao longo das nossas aulas, produzir um poema visual? Como que a gente vai fazer isso, professora? Vai ser bem bacana e você vai gostar. Olha só. A estudante Júlia Vilar da Silva Batezati, ela estuda lá na Escola Municipal Professor Brandão. E ela fez para a professora a primeira atividade que vocês terão que fazer. E qual será? Será desenhar o nosso jardim. Então vocês vão pegar, sabe aquela folha de papel sulfite que eu pedi lá no comecinho da aula? Vocês vão pegar uma folha de papel sulfite e vão desenhar lá o jardim de vocês. É só isso. Ela colocou aqui, ó, um lago, colocou uma árvore, né? Ela fez o céu e fez o chão. Veja, se você quiser fazer um jardim à noite, você pode fazer. É o seu jardim, tá bem? Mas não coloca nenhum poema visual ainda, porque nós vamos preencher juntos. Então, faz isso aqui com bastante capricho, a hora que você tiver um tempo, e traz ele para a próxima aula, que ele será bem importante para a gente continuar a construir o nosso poema visual. Combinado? Então, nossa aula está chegando ao fim. Eu me despeço de você por aqui. Digo para você se cuide, fique bem e te espero para a próxima aula, organizado e bem atento. Até lá!